Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, alunos da Unileão. Vamos dar início à nossa aula aqui de estabelecimento empresarial. Nossa disciplina de empresarial 1. Infelizmente, está tendo que ser mediante videoaula, né? Por conta, então, desse surto de coronavírus, a gente não está podendo se encontrar, tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade, né? Não podemos parar, aprendizado nunca pode parar. Então vamos aqui, vamos iniciar então nossa aula. Então vamos falar a respeito de estabelecimento empresarial, vamos ver o conceito, vamos analisar o que é esse instituto jurídico, vamos aprender então o que é o direito, o que é o estabelecimento empresarial justamente para a empresa, né? Então vamos iniciar. O estabelecimento empresarial ele também é chamado em alguns livros de estabelecimento comercial, fundo de comércio ou azienda. Então, não estranhe se por acaso você ouvir essas palavras, esses termos, né? Porque justamente os livros utilizam muito esse conceito. Gente, vamos lá, o que acontece, tá? Quando a gente estava falando a respeito de empresa, que a gente viu o perfil subjetivo, o perfil objetivo, né, perfil corporativo e o perfil funcional, lá na teoria dos atos de empresa, né, Praskine. Então, a gente comentou a respeito dessa análise do perfil objetivo da empresa. Então, nada mais, nada menos que estabelecimento empresarial, ele é o perfil objetivo da empresa. É justamente o conjunto de bens que nós vamos usar na exploração da atividade econômica, tá bom? Então, veja, ó, o artigo 1142, ele vai trazer, então, um conceito de empresa, ou de estabelecimento empresarial, né? O conceito de empresa está lá no 966. Vai trazer o conceito de estabelecimento empresarial. E diz o seguinte, o 1142, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Então, veja, o que vem a ser estabelecimento empresarial? Estabelecimento ele é todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, do empresário ou por empresário, ou por sociedade empresária. Então, ele é esse complexo de bens organizado para o exercício da empresa. Então, o que é o estabelecimento? São bens organizados, é um conjunto de bens. Então, se amanhã eu vou abrir uma panificadora, eu tenho que ter bens para exercer essa panificação. Eu vou precisar de um forno, eu vou precisar de prateleiras, eu vou precisar de massa, né? Se eu vou abrir um restaurante, eu também vou precisar de bens. Eu vou precisar de cadeiras, de mesas, prateleiras, insumos, de um forno, de uma geladeira, de um, sei lá, frigobar, de um freezer. Então, todos esses bens em conjunto que são usados para o exercício da empresa, lembre-se, empresa vista como atividade, empresa é uma atividade econômica. Então, todos esses bens usados para o exercício da atividade econômica é o que nós vamos chamar de estabelecimento empresarial, tá? E como é um conjunto de bens, esses bens eles podem se dividir em bens corpóreos ou materiais e bens incorpóreos ou imateriais. Então, o conjunto de bens que a gente chama de estabelecimento, esse conjunto organizado de bens, eles vão ser tanto os bens incorpóreos, os móveis, utensílios, mercadoria, maquinário, próprio imóvel, veículos, bem como os bens incorpóreos, que vai ser o ponto comercial, marca, patente, o nome empresarial. Então, um conjunto de bens organizados, ele justamente vai se dividir em bens corpóreos ou bens incorpóreos. Mas veja, só vai fazer parte do estabelecimento se os bens, tanto materiais quanto imateriais, estão diretamente relacionados à atividade empresarial. Então, eu preciso que esses bens eles estejam justamente unidos, né, no exercício da atividade empresarial. Por quê? Porque o estabelecimento, a sociedade empresária, ela pode, né, ter alguns determinados bens que não estão fazendo parte ou não vão ser partes diretamente relacionadas à atividade empresarial. Por exemplo, eu posso amanhã abrir um restaurante junto com um amigo meu, abrir uma sociedade empresária, a gente vai chamar esse restaurante, sei lá, de Come Bem,
né? E a gente aproveitar essa nova pessoa jurídica que a gente está constituindo, essa sociedade empresária, e a gente pode investir na Bolsa de Valores, comprar ações da Petrobras, comprar ações da Vale, comprar ações da Apple. Então veja que essas ações que nós estamos aproveitando e adquirindo, né, são propriedades, serão bens que vão fazer parte do patrimônio da pessoa jurídica, mas que não são usados, que não são tocados diretamente pela atividade empresarial. Então, eu não posso confundir estabelecimento com patrimônio. Para chamar de estabelecimento, eu preciso ter um conjunto de bens devidamente organizados para o exercício da empresa. Então, esse conjunto de bens precisa estar diretamente relacionados à atividade empresarial. E patrimônio são os demais bens, né? Tanto aqueles que não vão estar atingidos como os atingidos. Patrimônio, ele acaba sendo mais amplo do que estabelecimento, tá? Patrimônio, tudo da propriedade do empresário individual, da Ireli ou da sociedade empresária, né? Professor, e estabelecimento? Somente aqueles bens, conjunto de bens que vai ser usado na exploração da atividade econômica. Então, estabelecimento, apenas aquilo que está diretamente relacionado à atividade empresarial. Patrimônio, muito mais amplo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas uma está contida na outra. O estabelecimento faz parte do patrimônio da sociedade, tá? Por quê? Porque patrimônio é muito mais amplo do que estabelecimento. Então, no patrimônio eu vou ter tantos os bens que são atingidos pela atividade empresarial, quanto justamente os bens que não vão estar tocados pela atividade empresarial. E aí vem a grande dúvida: qual é a natureza jurídica do estabelecimento? Veja então que o estabelecimento ele se constitui em um objeto unitário de direito. O 1143 do Código Civil, coloque aí, né? Esqueci de colocar no Código Civil, diz: pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, transativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Veja que estamos falando em um conjunto de bens. Estamos falando em um conjunto de bens. Só que esse conjunto de bens, ele é visto como um objeto unitário. Ou seja, ele é visto como uma universalidade. Como assim, professor? Não estou entendendo. Como é que um conjunto de bens, que vão ter vários bens ali devidamente coligados para o exercício de uma atividade empresarial, eles vão ser considerados em um único objeto? Pense comigo então o seguinte: você está a fim de abrir uma faculdade. Você está precisando, então, nessa faculdade, abrir uma vasta biblioteca para determinado curso, seja medicina, seja odontologia, seja administração, ciências contábeis. Você precisa de uma biblioteca para seus alunos poderem estudar. Quando você vai comprar, então, uma biblioteca, você vai fazer uma biblioteca. Você, por acaso, vai dar valor a essa biblioteca pelo conjunto de livros que ali se encontra, ou pelo livro, ou por apenas uma unidade, né, do livro que vai compor essa biblioteca? Veja que, quando eu falo em comprar uma biblioteca para iniciar um curso, um livro só não basta. Você vai precisar de um conjunto de livros. Então, nesse momento, o que vai dar valor à sua biblioteca é justamente esse conjunto de livros, e não um livro só considerado. É a mesma coisa quando a gente fala que o estabelecimento empresarial é um objeto unitário de direito. Ele é uma universalidade. Eu vou poder pegar todos esses bens em conjunto. Então, veja, eu tenho um conjunto, vários bens, e eu vou fazer o quê? Eu vou pegar com que todos esses objetos possam figurar em contratos. Por quê? Porque ele pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos. Então, eu sou proprietário do estabelecimento. Estabelecimentos são vários conjuntos de bens, mas eu vou considerá-lo apenas como um único objeto, um objeto unitário, porque esse objeto unitário devidamente unido, preenchido, esse complexo de bens devidamente organizado, que vai me gerar valor. E quando a gente fala em universalidade, a gente lembra que a universalidade ela pode ser de direito ou de fato. E aí surge a grande dúvida: professor, o estabelecimento empresarial,
ele é um conjunto, uma universalidade de direito, é uma universalidade de fato. Vamos relembrar brevemente o que cada um quer dizer? Quando a reunião de bens ela decorre da vontade da lei, nós temos uma universalidade de direito. Ou seja, é uma ordem da lei, vai decorrer da própria vontade da lei que aqueles objetos, aqueles bens sejam unidos e sejam considerados como um objeto unitário. E o grande exemplo que nós temos é justamente o espólio, né? O de cujos morreu, deixou bens. Justamente o que o Código Civil manda fazer? Manda reunir todos os bens do de cujos e ali eu vou considerá-lo ele em um único objeto, uma universalidade de direito. Além de tal espólio aqui, você pode também colocar, sem sombra de dúvida, por exemplo, a massa falida lá da falência, né? Mas quando a reunião ela decorre da vontade da própria pessoa, no nosso caso, do empresário ou da sociedade empresária, e não vem da lei, nós estamos falando em uma universalidade de fato. Então, no caso, se você ler todo o Código Civil, principalmente a parte atrelada ao direito empresarial, você vai ver que em nenhum momento o Código Civil vai pedir que o empresário ele reúna bens para o exercício da sua atividade empresarial. O que você vai ver? Você vai ver isso decorrer da própria vontade do empresário. Ele mesmo quer reunir, ele sabe que bens ele vai precisar e quais ele não vai precisar para tocar a atividade empresarial. Então, a universalidade que estamos falando, que chamamos nessa aula de estabelecimento empresarial, é uma universalidade de fato. Ela não decorre da lei. A lei não manda o empresário justamente reunir os bens necessários para a atividade. Isso decorre da própria vontade, né, do empresário, da sociedade empresária. Então, nós temos uma universalidade de fato, que para o artigo 1143 vai se constituir em um objeto unitário de direito. E os contratos, os créditos e as dívidas integram o estabelecimento? Não. Por quê? Porque esses bens, esses objetos, esses contratos fazem parte do patrimônio. E a gente já conversou, né? O patrimônio é muito mais amplo, tem, então, um conceito muito mais largo do que estabelecimento. Estabelecimento, ele precisa obrigatoriamente estar diretamente relacionado à atividade empresarial, tá bom? E falando, então, que o estabelecimento visto como uma universalidade de fato, visto então como um objeto unitário de direito, ele pode então fazer parte de um contrato de compra e venda. E quando a gente faz um contrato de compra e venda de um estabelecimento, nós chamamos ele justamente de trespasse, tá? Trespasse é o nome que se dá para o contrato de compra e venda de um estabelecimento empresarial, tá bom? Então, o que acontece? Para a gente falar a respeito de um contrato de trespasse, a gente precisa ter em mente primeiro uma coisa. Esse trespasse ele pode acontecer tanto de maneira parcial, como ele pode acontecer de maneira total. De maneira parcial, eu vou fazer a alienação de apenas alguns bens que estão no estabelecimento. E quando eu falo em trespasse de maneira total, eu vou fazer a venda, lógico, de todo o estabelecimento, de todo o conjunto de bens usados na exploração da atividade econômica, né? Só que para que a gente fale em trespasse e aplique as regras do Código Civil atinente ao trespasse, a gente precisa fazer com que haja transferência da funcionalidade do estabelecimento. Veja, eu constituí uma panificadora. Como eu expliquei a vocês, lá na panificadora eu vou ter bens para exercício da atividade empresarial de panificação. Né? Vou ter os insumos, vou ter o maquinário, vou ter o forno, vou ter todos os equipamentos disponíveis, tudo. Vou ter veículos para fazer a entrega, distribuição dos pães, vou ter prateleiras, vou ter tudo. Né? Tudo. Dentro do próprio imóvel, né? Onde a gente vai constituir a nossa panificadora. Então a gente vai ter tudo lá dentro. Né? Vai estar tudo lá bonitinho, bem organizado, vai estar justamente esse complexo de bens que eu estou usando na exploração da atividade de panificação. Só que aí o que acontece? Maria quer comprar a minha panificadora. Maria se interessou bastante pela minha panificadora e ela quer comprar e colocou um preço bem atrativo. E eu quero vender a Maria. A gente já aprendeu. Vai fazer então a venda, vamos chamar esse contrato de
trespasse, porque é o nome que se dá ao contrato de compra e venda do estabelecimento. Maria vai comprar todo o conjunto de bens, todos os bens que eu já citei para vocês. Só que para que aconteça um verdadeiro trespasse e aplique as regras do Código Civil atinente ao trespasse, eu preciso que haja transferência da funcionalidade. Então, eu estou vendendo meu estabelecimento, Maria está adquirindo, e Maria, ao adquirir, ela pode continuar a atividade de planificação. Por quê? Porque eu estou transferindo junto com os bens, a titularidade dos bens a Maria, estou transferindo a funcionalidade do estabelecimento. No meu caso, qual é? Uma atividade de planificação. Ela vai poder produzir pães, ela vai poder produzir bolos e o que ela bem desejar, né? Então, fica à vontade lá dela, mas o interessante é que eu estou fazendo a transferência da funcionalidade do estabelecimento. E olha o que fala o 233. Peço desculpa, tá, gente? Vocês perceberam, na última aula eu já estava um pouco gripado, ainda não me curei, estou 100%. Não se preocupem, não é corona, tá? Mas ainda vocês vão ver uma vez ou outra aqui dando pequenas tosses, né? Por conta dessa gripe, tá bom? Mas já estou melhorando, graças a Deus. Mas vamos lá. Olha o que diz o enunciado 233 da terceira jornada de Direito Civil. A sistemática do contrato de trespasse delineado nos artigos 1142 e seguintes, especialmente seus efeitos obrigacionais, aplica-se somente quando o conjunto de bens transferidos importar a transmissão da funcionalidade do estabelecimento. Então, para que justamente aconteça todos os efeitos no que toca principalmente às obrigações, que é um ponto muito interessante na nossa aula, nós vamos ver já já, tá? Eu preciso transmitir a funcionalidade do estabelecimento empresarial. Só que para que o contrato de trespasse ele tenha eficácia, eu preciso inicialmente seguir algumas regrinhas. Tenha em mente, então, algumas obrigações, algumas funcionalidades, regrinhas que o Código Civil vai me passar. O 1145 ele diz assim, ó, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Então, veja que o 1145 ele vai aplicar no caso de empresário vender o seu estabelecimento e ficar sem bens suficientes para solver o seu passivo. Como assim, professor? Pense comigo. Eu tenho como estabelecimento 3 prédios. Eu tenho um prédio onde está situada a minha sede, na cidade daqui de Juazeiro do Norte, e eu tenho 2 filiais, uma em Barbalha, uma no Crato. Quero fazer então uma venda, um trespasse parcial. Quero apenas vender as minhas filiais. Todo o prédio, tudo que está dentro dele, tanto da cidade do Crato quanto da cidade de Barbalha. Esses 2 prédios, eles estão avaliados em R$500 mil. A minha sede ela está avaliada em R$1 milhão. Então, veja que todo o meu estabelecimento tem um valor, em regra, então, de R$1,5 milhão. Se eu vou fazer, então, a venda de 2 unidades produtivas que vão me gerar apenas R$0,5 milhão, eu tenho que fazer a análise de quanto eu tenho de dívida. Eu tenho cerca de R$1 milhão de dívida. Bem, se eu estou de R$1,5 milhão de patrimônio que eu tenho, mediante esse estabelecimento, fazendo a venda apenas de R$500 mil, veja que vai ficar bens suficientes para solver o meu passivo. Então, o artigo 1145 ele não se aplica a mim nessa situação. Agora, eu tenho R$1 milhão de dívidas. Vou fazer um trespasse da sede na cidade de Juazeiro, bem como das unidades produtivas da cidade de Crato e Barbalha. Veja que nesse momento eu fico sem bens para pagar minhas dívidas. Então, nesse momento, a eficácia do contrato de trespasse ela depende dessas 2 regrinhas. E o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu tenho que pagar a todos os meus credores. Então, fiz o trespasse de todos os bens. Fiz o trespasse de todo o estabelecimento. Paguei os credores, meu contrato de trespasse terá eficácia.
até porque, em regra, eu não vou ficar devendo a ninguém, né? Ninguém mais vai vir me importunar pedindo para eu pagar algum crédito. Agora, se eu não quiser pagar todos os credores, veja que o 1145 ele também condiz a eficácia do contrato de trespasse a outra coisinha. Veja que temos aqui ou, não é i, tá, gente? Não é pagar os credores e consentimento destes. É pagar os credores ou consentimento destes. Então, se eu não quero pagar eles, o que eu vou fazer? Eu vou notificá-los. Eu vou notificá-los para que eles possam se pronunciar se eles aceitam ou não, de maneira expressa ou tácita, no prazo de 30 dias. Então, eu vou fazer uma notificação. Aquele credor, de maneira expressa, concorda, ele me devolve a notificação, dando o ok dele, dando a concordância dele. Mas, se ele ficar silente, calado, no prazo de 30 dias, eu vou considerar, então, um consentimento tácito. Professor, e aquele que não consentiu? E aquele que expressamente disse não concordo? Nesse caso, vai gerar uma ineficácia, tá? Então, se por acaso eu não cumprir com tudo que aqui se encontra, ou tiver algum credor que não concorde, lógico, ele não foi pago, então veja que nesse momento eu tenho um caso de ineficácia. O meu contrato de trespasse será ineficaz quanto a esse credor. Os efeitos do contrato de trespasse a ele não se estendem, tá? E cuidado com essa condição de eficácia prevista no 1145. O artigo 94, inciso 3, a linha C da 11.101 de 2005, ele diz que o trespasse irregular, que é quando a gente justamente faz todo o contrato de trespasse dos bens, do estabelecimento, para ficar sem bens para solver o passivo, e não pagou aos credores e não pediu o consentimento destes, isso é um ato de falência. Ou seja, qualquer credor meu pode pedir minha falência fundamentando justamente nesse trespasse irregular. Então, professor, fiz o contrato de trespasse de todos os bens do meu estabelecimento. Não fiquei com bens suficientes. Não paguei aos credores, nem peguei, desculpa, o consentimento destes. Veja, então, que qualquer credor pode requerer minha falência de acordo com 94, inciso 3, a linha C da lei de falência, né, da lei 11.101 de 2005. Então, o que acontece? Feito o contrato de trespasse, realizado, cumpridas as formalidades do 1145, o que vai acontecer? Quais são as responsabilidades que o adquirente terá e quais são as responsabilidades que o alienante ele vai ter? Quando a gente faz, então, essa venda do estabelecimento, então, quando um antigo empresário ele vende o seu estabelecimento, faz um contrato de trespasse para o novo empresário, veja que a gente vai chamar isso de sucessão empresarial. E quais são os efeitos dessa sucessão empresarial? Então, ó, se, por exemplo, você hoje comprar uma cafeteria, daqui para frente, todas as despesas dessa cafeteria são de quem? Do adquirente ou do alienante? E quem comprou? Vai responder pelas antigas dívidas? Então é isso que a gente tem que aprender. Qual o limite de responsabilidade, né, que o Código Civil vai falar a respeito de quem vende e de quem adquire um estabelecimento empresarial. Veja que para o artigo 1146, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor promitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, enquanto aos outros, da data do vencimento. Para esse primeiro momento aqui, o que nos importa, nesse artigo 1146, é até essa primeira parte, tá? É justamente a respeito do adquirente. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. Veja que para que aconteça, então, a responsabilidade do adquirente, ou seja, para que ele responda pelas dívidas anteriores, esse contrato de trespasse ele precisa estar devidamente com suas dívidas contabilizadas. Professor, se não tiver contabilizada, o adquirente simplesmente ele não responde por dívida nenhuma. Então, para que ele responda pelas dívidas anteriores, eu preciso que esse contrato de trespasse ele justamente venha
com a contabilidade, ou seja, venha justamente discriminando quais são as dívidas que aquele estabelecimento ele possui, tá? E o procedimento que justamente vocês amanhã, como advogados, vão realizar é chamado então de due diligence. O que é o due diligence? São medidas investigatórias sobre a real situação econômica do empresário alienante e dos bens que compõem o estabelecimento empresarial. Então você vai chamar um amigo contador, você vai chamar um amigo seu economista, você vai ver em que pé anda essa sociedade, esse estabelecimento que você está querendo adquirir. Né? Se há muitas dívidas, se tem dívidas tributárias, se há muitas dívidas com os empregados, se justamente ele está bem das pernas, se não há e tal. Para quê? Para que amanhã você veja se é possível ou não esse contrato de trespasse, ele conter essa contabilidade, essa contabilização, esse regular contabilização das dívidas. Né? Lógico que isso vai pesar no preço do contrato de trespasse. Né? Se por acaso você está tendo um contrato de trespasse com as dívidas devidamente contabilizadas, um preço é um. Agora, no futuro contrato de trespasse, onde não conste nenhuma dívida contabilizada, onde o adquirente não vai responder pelas dívidas anteriores, então o preço, com certeza, do contrato de trespasse será outro. Tá? Mas para que o adquirente, aquele que está comprando o estabelecimento, ele responda pelas dívidas anteriores, veja que para o 1146 ele precisa obrigatoriamente estar devidamente contabilizado, regularmente contabilizado no contrato de trespasse. Beleza? Só que aí, o artigo 1146 ele sofre duas exceções, tá? Ele vai sofrer duas exceções. A primeira é quando a gente vê, então, ou quando a gente fala a respeito das dívidas trabalhistas. As dívidas trabalhistas, elas não vão ter elas não vão entrar na regra geral do 1146. Eu aplico a regra da própria CLT, que fala a respeito, né, das relações de trabalho. Então, vou aplicar o que está contido no artigo 10 e no artigo 448. O que fala esses dois artigos? Que justamente não importa se está contabilizado ou não, eu vou responder pelas dívidas trabalhistas, sendo adquirente ou o alienante. Então, no caso das dívidas trabalhistas, tanto o adquirente quanto o alienante vão estar solidariamente responsáveis pelas dívidas trabalhistas, independentemente dessas dívidas estarem contabilizadas ou não. E a segunda exceção é no que toca à dívida tributária. Ela cai na regra do 133, que vai dizer a mesma coisa das dívidas trabalhistas. Não me importa se está contabilizado ou não, certo? Tanto alienante quanto adquirente, eles vão responder de forma solidária pelas dívidas tributárias. E por que, professor? Pelo caráter especial dessas dívidas, né? Aqui, caráter social, e no caso das trabalhistas, de caráter alimentar, né? Então, por conta dessa especialidade dessas dívidas, da função que essas dívidas têm, elas não vão entrar na regra geral, elas serão exceções. Então, não importa se está devidamente contabilizado ou não, vai responder tanto alienante quanto adquirente pelas duas espécies de dívidas, sejam elas trabalhistas, sejam elas tributárias. Professor, e a responsabilidade do alienante? Como é que ele fica perante o contrato de trespasse? Para tu entender, então, a responsabilidade do alienante, tu tem que entender um pouco da formalidade do contrato de trespasse, tá? Veja que o contrato de trespasse, ele vai me dar aqui uma responsabilidade. Responsabilidade não, ele vai me trazer uma formalidade. E o 1146, ele vai trazer a responsabilidade do alienante. Então, para compreender o que acontece com o alienante, com aquele que vende o estabelecimento, eu tenho que fazer uma leitura em conjunto do 1146 com o 1144. O 1146, o que vai nos importar? A segunda parte dele. A primeira você viu, né? Ela serve apenas para o adquirente. Já a segunda parte do 1146, ela vai servir para quem? Para o alienante. Então, diz lá o 1146, né? Que continua o devedor primitivo. Professor, quem é esse devedor primitivo? É o alienante.
era o antigo empresário, aquele que está vendendo o seu estabelecimento. Ele é o devedor primitivo. Veja que, basicamente, o 1146 ele parte da premissa de que as dívidas estarão contabilizadas. Ou seja, elas vão passar para a responsabilidade do adquirente. Por isso que ele chama de devedor primitivo, né? O 1146 ele parte de uma redação onde, basicamente, essas dívidas estão devidamente contabilizadas e vão passar a ser, né, de responsabilidade do adquirente. Mas vamos lá. Olha o que diz o 1146. Continuando o devedor primitivo, solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Então, primeira coisa que você tem que entender aqui, nossa responsabilidade terá um prazo. Quanto? 1 ano. Bem como o devedor primitivo, no caso, o alienante, ele vai responder de forma solidária. Ele vai ficar, então, de forma responsável, de forma solidária, com o adquirente por o prazo de 1 ano. Só que olhe que agora o final do artigo 1146 pede, contado 1 ano, quanto aos créditos vencidos da publicação, ou quanto aos outros da data do vencimento. Professor, que publicidade é essa? Que publicação é essa? É justamente a formalidade do 1144, requerida lá no Código Civil. O contrato que tem por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento. O contrato que tem por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbada à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. Então, veja que o 1144 ele também traz uma norma de eficácia ao contrato de trespasse. Ele diz, olha, esse contrato de trespasse ele só produzirá eficácia quanto a terceiros. Veja que ele se limita agora a produzir efeito a terceiros, depois que o contrato de trespasse é averbado à margem de inscrição do empresário ou da sociedade no registro público de empresas mercantis. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, averbar lá no meu registro na junta comercial, que a gente já comentou a respeito disso, que eu acabei de fazer justamente um contrato de trespasse. E, além disso, olha que agora o aditivo não é ou, olha que agora o aditivo, né? Apesar que aditivo é aí, né? Mas deixa pra lá. Ele tem que ser publicado na imprensa oficial, tá bom? Então, eu preciso cumprir com 2 formalidades. Aqui, eu vou ter a primeira, que é justamente a averbação, tá? E aqui eu vou ter a segunda, que é justamente a publicação, tá? Então, veja que eu preciso ter tanto a averbação, quanto eu preciso ter a publicação. Beleza? Então, está aqui, averbado à margem da inscrição do empresário ou publicado na imprensa oficial. E aí eu preciso dessas 2 formalidades para que ele gere efeitos perante terceiros. Então, essa publicidade que você vê aqui no artigo 1146 é essa daqui. Então, professor, como é que fica? Veja, lembre-se, recapitule na sua cabecinha. Nós vamos ter a responsabilidade pelo prazo de 1 ano, não é? Responsabilidade pelo prazo de 1 ano, justamente de maneira solidária. Só que agora, esse 1 ano, conta da onde? Então, olha a importância da publicidade do ato. Se não tiver publicidade, não produz efeitos contra terceiros, beleza. Só que aí, se as dívidas estão vencidas, neste caso, diz a lei, conta-se 1 ano da data da publicação, tá? Conta-se da data da publicação. Então, pense comigo assim o seguinte, tá? Pense comigo assim o seguinte. Digamos que nós vamos ter aqui uma dívida que se venceu no dia 10 de março. 10 de março de 2020.
A partir do momento que nós falamos que acontecerá, certo? Um ano de obrigação solidária, contado da data da publicação, veja que nesse caso aqui, a minha responsabilidade, ela vai até o dia, vamos arredondar, normal, para a gente não se perder, é o dia 10 de março de 2021. Por quê? Porque justamente a minha dívida foi vencida. Ah, professor, tá certo? Não, tá errado. Por quê? Porque eu não posso olhar de maneira nenhuma a data da dívida. Eu não conto um ano da data da dívida. Eu olho apenas se no prazo da publicação a dívida ela estava vencida. Eu olho para a publicação. Então a minha dívida está vencida no dia 10. A publicação ela aconteceu no dia 18 de março de 2020. Veja que nesse momento é quando a gente conta o prazo de responsabilidade. Então, eu esqueço a data da dívida, eu esqueço a data do vencimento, da dívida vencida. Por quê? Porque para mim não importa mais. Eu vou me importar com a data da publicação. Então, a minha responsabilidade, ela vai justamente até a data. Arredondando, gente, mais uma vez, 18 de março de 2021. Por quê? Porque no caso de dívidas vencidas, o prazo de um ano que o alienante terá de responsabilidade solidária, ela vai ser um ano contado da data da publicação. Diferente da dívida vincenda, tá? Diferente da dívida vincenda. Professor, se por acaso a publicação aconteceu aqui, ó, dia 18 de março, né, de 2020. Só que agora a minha dívida é vincenda. A minha dívida se vencia no dia 25 de março de 2020. Ou seja, o contrato de trespasse aconteceu e essa dívida ainda não tinha se vencido. Veja que agora eu desconsidero a data da publicação, eu deixo de olhar a data da publicação, eu não me importo mais com a data da publicação, e agora eu me importo com a data do vencimento. Por quê? Porque agora eu passo a contar um ano da data do vencimento. Então, mais uma vez, gente, arredondando para conhecimento, basicamente, a minha responsabilidade, ela ficará até o dia 25 de março de 2021, tá bom? Ela ficará até dia 25 de março de 2021. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado com isso, tá? Eu olho justamente a publicidade, né, do ato. Para quê? Para que eu saiba o limite de minha responsabilidade. Dívida vencida, 1 ano da data da publicação. Dívida vencida, 1 ano da data do próprio vencimento. E por fim, gente, para terminar essa parte de responsabilidade, cuidado com o artigo 141, inciso 2, de novo, da Lei 11.101 de 2005, nossa lei de falência, ela vai dizer que no caso desse estabelecimento ele ter sido arrematado, né, lá na falência, não acontecerá nenhuma transferência de responsabilidade. Então, lá na falência, eu peguei o estabelecimento do empresário falido, vendi ele em asta pública, que é para pagar os credores, já que a gente está numa execução concursal. E aí o que eu vou fazer? Aquele que adquiriu em asta pública, que arrematou aquele estabelecimento, ele está livre de qualquer ônus, tá? Ele não vai responder por nenhuma dívida. Professor, até as trabalhistas e as tributárias? Exato, até as trabalhistas e as tributárias. E por quê? Porque lá na falência eu quero trazer alguém para comprar o estabelecimento. Isso é um atrativo, né? Se basicamente o cara ele faliu lá na falência, foi em tese das dívidas. Ele está com muita dívida. Então, muito provavelmente, quem é que vai vir adquirir um estabelecimento cheio de dívida? Ninguém. Então, justamente a 11.101 ela traz justamente esse afastamento de qualquer espécie de responsabilidade para o arrematante, para que justamente eu tenha alguém para comprar o estabelecimento lá na falência. Beleza? Boa. Outro ponto muito interessante para a gente aprender aqui, né, no nosso contrato de trespasse, fala a respeito da concorrência.
O 1147 ele diz: não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Veja, o Código Civil ele está dizendo que se por acaso eu vendi minha padaria, minha panificadora, e no contrato de trespasse eu não coloquei nenhuma cláusula me autorizando a voltar a panificar de novo, a abrir uma outra panificadora, eu estou proibido de fazer isso pelo prazo de 5 anos. Veja que estamos diante de uma cláusula de não restabelecimento implícita. Então, o que vai dizer o 1147? Olha, é o contrato de traspasse que vai autorizar ou não se vai ter concorrência. Então, se eu estou alienando meu estabelecimento ele é voltado para a prática de planificação, o que vai acontecer? Se eu não colocar dentro do contrato de trespasse uma cláusula dizendo de maneira expressa que eu posso voltar a planificar, eu tenho que ficar durante 5 anos parados sem poder planificar. Cuidado! O 1147 fala em concorrência, tá? Não fala em impedimento para empresariar. Eu estou proibido de concorrer com o adquirente. Então, se o adquirente comprou um estabelecimento de panificação, eu amanhã posso abrir minha lojinha de roupa. Por quê? Porque panificação é uma coisa, comércio e distribuição de roupa é outra. Então, não vou estar concorrendo ao adquirente. Tá? Então, para que isso aconteça, eu preciso obrigatoriamente colocar uma cláusula dizendo: pode voltar a exercer essa função, essa atividade econômica. No silêncio do contrato, eu estou proibido. Ah, professor, e por quê? A gente aprendeu lá em princípios que a economia brasileira, né, que o sistema econômico brasileiro é pautado na livre iniciativa, que justamente o Estado não pode trazer empecilho nenhum para ninguém, né, empresariar. Veja que nesse momento, o 1147, o legislador de 2002, ele quis trazer uma, digamos que uma ferramenta de segurança para o adquirente. Né? Pense comigo o seguinte, eu passei 10 anos produzindo pão em uma determinada comunidade, em um determinado bairro, município, né? E de repente eu vendo meu estabelecimento para Maria. Maria vai lá, comprou, tal. Eu fiquei 10 anos vendendo. Maria vai começar agora. Maria com certeza vai anunciar que está sob nova direção. E de repente, em menos de uma semana após a venda desse estabelecimento, eu abro um outro estabelecimento também para vender pão ao lado de Maria, perto de Maria, no mesmo bairro, no mesmo município. O que você acha que minha clientela vai fazer? Ela vai continuar comprando no estabelecimento que Maria adquiriu ou ela vai migrar para o meu estabelecimento porque eles estão há 10 anos acostumados a comprar pão a mim? Então, para evitar com que essa clientela que a gente vai ver nessa aula é justamente o potencial de lucratividade do empresário, né, do estabelecimento, para que justamente essa clientela ela não migre, né, o 1147 ele trouxe essa proibição de não concorrência, beleza? E olha, cuidado com o entendimento jurisprudencial do STJ, ele diz que a cláusula de não concorrência fixada por prazo indeterminado, ela é abusiva. Como assim, professor? É porque esse prazo de 5 anos ele pode ser alterado, tá? No contrato de trespasse. A gente pode tanto aumentar quanto diminuir. A gente pode dizer, então, que a não concorrência acontecerá por 3 anos, por 8, por 7, né? Só que aí o STJ diz que se o prazo é indeterminado, aí essa cláusula passa a ser devidamente abusiva, tá bom? Então, eu posso aumentar e diminuir esse prazo de 5 anos. O que eu não posso fazer, de acordo com o STJ, é colocar um prazo indeterminado. Aí sim, aqui eu estou ferindo o princípio da liberdade de iniciativa, aqui eu estou ferindo o princípio da liberdade de concorrência.
né? Eu estou trazendo um empecilho justamente à atividade empresarial, tá? Outro ponto, subrogação dos contratos. Tá? O artigo 1148 ele diz, salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente dos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvado, neste caso, a responsabilidade do alienante. Vamos tentar entender aqui, tá, essa subrogação. Primeira coisa, o que o 1148 está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, o adquirente ele vai subrogar, né, os contratos estipulados para exploração do estabelecimento. Então, eu provavelmente, vamos lá pegar o exemplo de novo da panificadora, né? Não sei se essa hora você está sentindo fome, se tiver, peço desculpa, mas se tiver, você está assistindo o vídeo, pausa aí, come um pãozinho e volta. Então, o que acontece? Lá naquele contrato de panificação, eu tenho contratos, né? Na minha atividade de panificação, eu tenho contratos com fornecedores. Muito provavelmente, quando eu fechar esse contrato de trespasse com Maria, o 1148 vai dizer que esses contratos passarão automaticamente a pertencerem a Maria. Por quê? Porque são esses contratos que me ajudam, né, justamente na exploração da atividade econômica. Professor, o contrato faz parte do estabelecimento? Eu já te disse que não. Os contratos estão dentro do patrimônio, mas não dentro do conceito de estabelecimento. Por isso que o 1148 ele traz a ressalva de rescisão e ele traz a ressalva dos contratos de caráter pessoal. Então, professor, os contratos que eram do empresário anterior, antigo, do alienante, eles passam a ser automáticos do adquirente? Exatamente. É um efeito automático. Acontecerá a subrogação. Só que aí o que acontece? Eu tenho que ter ressalva em dois momentos no 1148. Primeiro, se não tiverem caráter pessoal. Professor, o que é um contrato de caráter pessoal para o 1148? É aquele que foi firmado por conta das partes, né? Ele foi firmado, então, por conta da pessoalidade das partes. Um grande exemplo vai ser amanhã um contrato advocatício que você vai poder fazer, né? Se por acaso você fechou um contrato de prestação de serviços advocatícios com determinada sociedade, então, todas as causas dela você vai pegar, né? São suas. Você fechou um contrato advocatício, a representação legal vai recair para você, advogado, advogada. De repente, aquela sociedade ela fez um contrato de trespasse, que muito provavelmente você ajudou a fazer, né? Já que você tem um contrato advocatício com ela. E o adquirente comprou esse estabelecimento, o seu contrato ele não passa a ser automaticamente do adquirente. Não, o seu contrato terá o caráter pessoal, tá? Você aceitou advogar para aquela sociedade porque foi aquela sociedade, você já conhecia os sócios, por exemplo, né? Então, como o seu contrato amanhã advocatício, ele vai ter caráter pessoal, a partir do momento que aconteça o trespasse desse estabelecimento, da sociedade ao qual você está advogando, você não passa a ser automaticamente advogado da parte adquirente, tá bom? Ela já pode, por exemplo, ter o advogado dela, né? E bem como os terceiros, eles podem rescindir o contrato em 90 dias, eles não estão obrigados a permanecer com esse contrato em vigor. O problema é, quando eles rescindirem esse contrato, e esse contrato ele gerar justamente um dano ao adquirente, o alienante ele fica devidamente responsável por isso. Como assim, professor? Mais ou menos o seguinte, digamos que aconteceu um trespasse de um restaurante, de um bar, né? Vocês gostam de bar? E dentro do contrato de trespasse, o alienante, o antigo empresário do bar, ele trouxe mais ou menos a seguinte cláusula, que dizendo que ele possuía um contrato com a distribuidora de cerveja, onde ela pegava a cerveja a um preço mais baixo, né? A cerveja ela vinha com preço abaixo do mercado.
Só que aí, pelo 1148, esse contrato passaria a ser do adquirente e ele iria também pegar as cervejas com preço muito abaixo do mercado, né, para poder revender e ter assim digamos que uma vantagem concorrencial, né? E nesse momento, ao adquirir o estabelecimento, veio a cervejaria e rescindiu o contrato. Acabou com o contrato. Não vou permanecer. Veja que, basicamente, esse adquirente fechou esse contrato de trespasse. Por quê? Porque lhe foi garantido um contrato com a distribuidora de cerveja, né, com a cervejaria, onde ele pegaria um preço abaixo. De repente, ele vê aquele contrato rescindido. Então, isso pode gerar um dano ao adquirente. Então, nesse momento, o alienante ele vai ter responsabilidade por aquilo. Tá? Então, 1148, ele traz essa ressalva da responsabilidade. E olha o que é que vai falar, então, os enunciados da Jornada de Direito Civil, Direito Comercial e o próprio entendimento do STJ contra essa subrogação. O enunciado 234 diz: quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente. Tá? Olha o que já diz o enunciado 8. A subrogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não possua caráter pessoal, é a regra geral, incluindo o contrato de locação. Então, veja que para o enunciado 8, o contrato de locação é subrogado, tá? Já para o enunciado 234, não é automático. E aí vem o STJ e joga uma pá de cal aí nesses enunciados, né, dizendo que deve ser aplicado o artigo 13 da Lei de Locação, que é a Lei 8.245, aos contratos de locação empresarial. Em outras palavras, o que vai dizer o artigo 13? Que não há que se falar em subrogação automática, tá bom? Então, apesar do enunciado 8 da Jornada de Direito Comercial falar que o contrato de locação só não vai ser subrogado automaticamente se ele tiver caráter pessoal, o STJ ele fala que a subrogação não acontecerá de maneira automática, assim como o 234, quando a gente fala em contrato de locação, tá? E por fim, vamos agora falar do aviamento. O que acontece? Como a gente está falando do estabelecimento, eles são divididos em bens materiais e imateriais, o aviamento ele começa a trazer alguns elementos imateriais ao estabelecimento. Tá? O que é o aviamento? Cuidado com isso. Alguns doutrinadores trocam essa palavra por outra, mas o aviamento ele é justamente o potencial de lucratividade do estabelecimento. O estabelecimento ele tem um atributo que vai se chamar aviamento. O que é? É aquele ponto especial, é aquela coisinha especial dentro do estabelecimento, dentro da atividade empresarial, que faz com que ela tenha um potencial de lucratividade muito grande, né? E aqui eu trouxe exemplos: Sushi Man famoso, uma anuidade de alunos da academia, prêmios que já foram recebidos, uma marca dela que já é extremamente conhecida e tal. Então, o que acontece? Aquele potencial de lucratividade, que é o aviamento, ele tem que ser analisado no momento que você está fechando o preço de um contrato de trespasse. Tá? Você vai dizer, então, que o aviamento de determinada sociedade, de determinado estabelecimento, perdão, ele é alto. Então, ele tem um potencial de atrair clientela. Cuidado, a clientela ela também ela é vista dentro do aviamento. Por quê? Porque ela é uma manifestação externa do aviamento. Não confunda clientela com consumidores esporádicos. A gente geralmente aqui no direito empresarial, quando chama de clientela, a gente chama daqueles clientes, aqueles consumidores que já têm um vínculo, né, com a sociedade empresária. Então, são basicamente o que a gente chama de clientela, são aqueles clientes fiéis, aqueles que você sabe que, em regra, será muito difícil perdê-los, né? Por quê? Porque eles já são consumidores natos, frequentes daquele estabelecimento. E a clientela e o estabelecimento não são elementos do estabelecimento, não, eles não fazem parte, eles não estão dentro do conjunto de bens. Você não vai pegar a clientela, você vai delegar ela a bem, né? Mas elas são qualidades do estabelecimento. Então, eu tenho uma clientela muito boa. E essa clientela ela tem que ser levada em consideração, porque essa clientela é quem vai justamente gerar a minha lucratividade, né?
São essas pessoas que já têm um vínculo afetivo, jurídico comigo, que vai gerar, né, não é nem comigo, né, com o estabelecimento, que vai gerar justamente um potencial de lucratividade. E justamente dentro do aviamento, dentro dos bens incorpóreos, uma coisa que a gente tem que estar muito atento é ao ponto comercial. O ponto comercial é um bem incorpóreo que ele tem que ser levado em consideração dentro do contrato de trespasse. Por quê? Porque às vezes não são as qualidades subjetivas do empresário que vão fazer com que ele tenha lucro, mas o local onde ele está inserido. O que é ponto comercial? Ponto comercial é a localização do estabelecimento empresarial, ou seja, é justamente onde ele está devidamente inserido. Então, às vezes, o lucro surge por conta do local onde ele está inserido. Vou dar um exemplo. Quando você está a fim de comprar um livro, seja do direito empresarial, né? Seja um romance, seja uma ficção, você, em regra, você se dirige a uma livraria. Você vai a uma livraria e você vai comprar o livro que você está desejando. E geralmente as livrarias ficam aonde? Em shopping center, ou então você encontra ela na sua loja própria. Só que pergunto, toda vida que você está viajando de avião, toda vida que você pega um avião, você vai de um local para outro, você vai encontrar o que dentro do aeroporto? Uma livraria, né? E você, em tese, você não pensa em ir para o aeroporto para comprar livro, né? Geralmente é muito difícil alguém pensar, nossa, vou me dirigir até o aeroporto de minha cidade para comprar um livro de direito, um livro de ficção, um livro de romance. Mas por que no aeroporto tem livraria? Por conta das conexões. Geralmente quem viaja muito, né? O corona aí tá atrapalhando aí as viagens aí, tá quebrando aí tudo que é agência, tá quebrando tudo que é agência de viagem. Mas vamos lá, vamos torcer para os aeroportos sobreviverem a isso. Quando você viaja, em uma escala e outra, você fica às vezes horas sem ter o que fazer. Você fica no ócio, né? Você fica esperando chegar o momento de você fazer um embarque e tal. Então você vai ter que ter um passatempo. E, em regra, qual é o melhor passatempo que existe? E lógico, o melhor que existe, a leitura. Então você se dirige até aquela livraria que está dentro do aeroporto e você compra um livro. Né? E se você perceber, os livros de aeroportos, todos que ficam geralmente na frente, são livros curtos, fininhos, que você em um voo, em uma escala, né, você consegue ler. Os mais grossos ficam um pouco mais escondidos. Né? São livros que não vão pesar na sua mão, não vão pesar na sua mochila, que você vai conseguir ler logo. Você vai conseguir ler de uma maneira rápida. Então, por conta disso, veja que nesse momento, o ponto comercial dessa livraria é o interessante. Né? Ela que realmente vai gerar o lucro. Então, ela, naquele ponto, naquele determinado lugar, é o que geralmente vai gerar o lucro. Eu lembro de uma reportagem que há muito tempo eu li, eu não lembro, infelizmente, onde foi, desculpa estar carecendo dessas fontes, mas que lá nos Estados Unidos, vocês sabem que lá pode ter o uso de maconha de maneira medicinal, né? Então, uma vez, uma bandeirante, que ela fazia cookies, ela resolveu colocar a barraquinha dela para vender cookies na frente desse estabelecimento que fazia venda de maconha medicinal. Então, o que acontecia? O pessoal ia lá, entrava no estabelecimento, comprava maconha, e lá você compra a maconha e faz o uso dentro do próprio estabelecimento de maneira, né, saúde, medicinal. E lá então o pessoal ia lá, chegava lá, galera tal, comprava maconha, usava dentro e saía. E aí, não sei se você já usou, não sei se você conhece quem usa, não me importa, mas geralmente, em regra, quem usa dá o quê? A chamada larica. O cara sai comendo tudo, velho, pela frente. Ele come tudo. E é quando ele saía morrendo de fome com larica, o que ele via? A barraquinha da Bandeirante vendendo cookie. Mas ele comprava, acho que era, sei lá, atacado, varejo, o que pudesse ser de cookie. E essa menina, ela vendeu todos os pacotes dela de cookie em um dia e praticamente ela teve que mandar fazer uma produção industrial das Bandeirantes, porque ela arranjou um local maravilhoso para vender cookie na frente de uma loja medicinal.
Veja que ali, ninguém estava em regra indo comprar cookie porque era gostoso. Ficou pesado isso, mas beleza. Mas justamente estava indo pelo local onde ela estava situada. O lucro estava vindo justamente pela localização onde ela estava realizando a venda desses cookies, né? Então veja que em grandes momentos o ponto comercial ele é de suma importância para trazer lucro ao empresário. E a gente fala até do próprio comércio eletrônico, né, que surgiu pela internet, onde agora o ponto comercial vai ser o domínio, o endereço eletrônico, né? Não vai importar esse ponto comercial, mas o domínio, o endereço eletrônico do empresário. E por conta disso, eu preciso trazer uma proteção ao ponto comercial. E qual a melhor maneira de trazer a proteção ao ponto comercial? Mediante a chamada ação renovatória. A ação renovatória está prevista no artigo 51 e seguintes da Lei de Locação, 8245. E o que é a ação renovatória? É a renovação compulsória, obrigatória de um contrato de locação empresarial. Então, um contrato de locação empresarial que vai cumprir com os requisitos da ação renovatória está encerrando, o dono do local, do ponto comercial, aquele que locou, né, o locador, ele não quer renovar o contrato com o locatário, então o que o artigo 51 vai permitir? Que você entre com a chamada ação renovatória. Isso aqui é extremamente corriqueiro no dia a dia, principalmente contra shopping centers, que de uma hora para outra mudam drasticamente o preço dos pontos, que mudam drasticamente, né, os objetivos, as obrigações, o que estava estipulado dentro do contrato. Então, o artigo 51 ele vai dizer, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por prazo igual, desde que, cumulativamente, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito com prazo determinado, o prazo mínimo do contrato a renovar, a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos, seja de 5 anos, e o locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo, pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Então, quais são os requisitos para entrar com um pedido de ação renovatória? Primeiro, eu preciso de um contrato escrito, né? E com prazo determinado. Então, nosso contrato, ele obrigatoriamente deve ser escrito e ele precisa de prazo determinado. Ou seja, contratos de prazo indeterminado ou contratos locatícios verbais não ensejam ação renovatória. O contrato ou a soma dos contratos tem que totalizar um prazo contratual de 5 anos. Ou seja, aquele contrato de locação, ele tem que ser de 5 anos para cima. Ou eu preciso ter vários contratos de locações de maneira ininterrupta que justamente façam prazo de 5 anos. Como assim, professor? Eu fiz, por exemplo, 2 contratos. O primeiro, ele foi, sei lá, por 2 anos, né? O segundo, o contrato aconteceu por mais 2 anos. E o terceiro, ele aconteceu por mais 2 anos. Veja se esses prazos foram ininterruptos. Se aconteceu 3 contratos de locações ininterruptos, a soma dos anos perfaz 5 ou mais anos, você pode somar esses contratos para prefazer esse segundo objetivo, né? 2 mais 2 mais 2 vai dar 6. Então veja que está disponível, está possível a renovação. E é necessário que o locatário esteja explorando o mesmo ramo de atividade econômica nos últimos 3 anos. Então veja, ele tem que estar dentro do mesmo ramo. Então, nesse primeiro contrato de locação, por exemplo, de 2 anos, ele resolveu, sei lá, abrir uma panificadora. Não deu certo, renovou. Transformou a panificadora em um bar. Ah, bar é bar, né, meu amigo? Não tem o que se fazer. Então ele ficou, nesse primeiro ano, nesse segundo, terceiro e quarto, tocando atividade, então, de compra, distribuição de bebidas, por aí vai, né? Venda de bebidas. Então veja que nesse momento ele está os últimos 3 anos cumprindo a mesma função. Então, ele vai ter direito a uma renovação compulsória do seu contrato de locação. Professor, e por quanto tempo fica? Veja que, em regra,
né? Opa, aqui. Veja que, em regra, o tempo do contrato ele vai ser por igual prazo, tá? Vai ser por igual prazo. Então, se o contrato foi de 5 anos, vai renovar compulsoriamente por 5 anos. Professor, aqui a soma ininterrupta dos contratos foram 6. Então, irá ficar os 6 anos, tá? E quanto tempo eu preciso para pedir, entrar com minha petição de renovação? Por quanto tempo eu vou precisar para entrar com a ação renovatória? O parágrafo 5º do artigo 51, ele diz: do direito à renovação decai aquele que não propuser ação no interregno de 1 ano, no máximo, até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo de contrato em vigor. Então, veja que ele traz um lapso de tempo para você entrar com ação renovatória. Ou seja, você tem um prazo máximo de 1 ano antes do contrato encerrar, e você vai ter como prazo mínimo 6 meses antes do contrato encerrar. Professor, se por acaso o contrato falta apenas 3 meses para encerrar, eu terei direito à ação renovatória? Não. Por quê? Porque você perdeu o prazo e esse prazo é decadencial. Então, cuidado, amanhã eu estou advogando para o empresário que tem um contrato de locação com um shopping center, com determinado locador, quando tiver faltando já 1 ano antes desse contrato encerrar, entre em contato com ele, pergunte se ele quer renovar, manda ele já entrar em contato justamente com o locador para saber se o locador vai continuar entregando as mesmas condições. Por quê? Porque se ele deixar para cima da hora, faltando menos de 6 meses, ele vai decair do direito dele a renovar, tá? E o STJ, ele vai dizer a renovação será pelo mesmo prazo, né, do último contrato e não ultrapassará 5 anos, tá? Apesar de dizer que não ultrapassará 5 anos, cuidado, vocês vão encontrar ainda ação renovatória dando prazo acima de 5. Mas nós temos aqui um entendimento do STJ, beleza? Tranquilo? Então, gente, estamos aí encerrando nossa aula a respeito de estabelecimento empresarial, tá? Dentro do portal você vai encontrar as atividades para esse exercício, bem como você vai encontrar a leitura dos artigos, tá? E a leitura dos textos a respeito. Esse slide vai ser disponibilizado para vocês, certo? Bons estudos, tá? Boa quarentena aí para vocês. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Continue aí fazendo seus estudos, cumprindo com suas obrigações do dia a dia, tá? Fica com Deus. Um beijo no coração e até mais.